Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Katia Elinaitsky. Eu faço vídeos aqui pro YouTube, estou bastante presente lá no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Hoje estamos num cenário um pouco diferente. Esse balanço, esse cenário que faz parte aqui do Katie Space, que é o meu espaço onde eu tenho o meu estúdio de gravações e trabalhos, né, para as minhas redes sociais. E o meu showroom das minhas duas marcas. Pra quem ainda não sabe, eu tenho duas marcas, uma de bolsa de couro e uma de biquíni. Então eu tenho aqui tudo num espaço só. Vou deixar aqui embaixo o vídeo onde eu fiz o tour pelo espaço, mostrando como ficou, né? E mostrando como é que mais ou menos ele é. E hoje, gente, eu vim falar sobre um assunto bem legal que muitos de vocês me acompanham desde que eu morava nos Estados Unidos, que eu fui morar para os Estados Unidos. E muitos de vocês me perguntam sempre no que eu já trabalhei nos Estados Unidos. Então, hoje esse vídeo é sobre isso. Então, gente, eu, como a grande maioria das pessoas, fui para os Estados Unidos somente para passear. Minha ideia era ficar um tempo e voltar. Mas devido a muitas das circunstâncias do que aconteceu quando eu tava lá e tudo mais, fui ficando. E aí depois de uns 2 meses que eu tava lá, que eu devia estar voltando pro Brasil já, eu decidi que eu ia ficar mais um tempo, né? Pelo menos até vencer o meu visto, que eu tinha 6 meses de permanência, eu cheguei como turista. E fiz o que a grande maioria das pessoas fazem, né? Procurar um trabalho. Então, o meu primeiro trabalho nos Estados Unidos, vou começar pelo começo, foi como entregadora. O que eu fazia? Eu entregava flores para uma floricultura, tá? Era em Las Vegas esse trabalho. E eu fui lá oferecer meu serviço e tudo mais, fui lá meio que me apresentar, perguntando se eles precisavam de entregadores. E pra minha coincidência, pra minha sorte, naquele dia o entregador deles tinha faltado. E a moça tava desesperada, gente, eu preciso de entrega pra fazer agora. Daí eu já saí de lá com um monte de arranjo, já entreguei. E a partir disso eu fiquei fixa nesse lugar, né? Que era uma floricultura. Aí aprendi, peguei gosto pela coisa, me apaixonei, né? E eu trabalhava com ela diretamente nessas entregas. Daí fiquei trabalhando nessa floricultura durante uns 6 meses mais ou menos, quando pensei, vou voltar pro Brasil. Aí aquela partezinha de mim falando, não vou voltar pro Brasil. Na época eu era casada e tinha um bebê pequeno, tinha o Rafael, né? E daí a gente teve a ideia de abrir a nossa própria floricultura. O meu ex-marido, ele tinha documento para trabalho, ele tinha o Social Security, então, que é o CPF de lá, que é o que o pessoal precisa para trabalhar. Então isso facilitou bastante, né, a nossa criação da empresa, criação de crédito e tudo mais lá, porque ele tinha na época o documento necessário para isso. Eu não tinha, mas ele tinha. Então abrimos a empresa e começamos a trabalhar, abrimos a nossa própria floricultura. E a partir daí eu continuei entregando para essa moça, mas paralelo a isso eu fazia as minhas próprias entregas, tá? Aí certo dia decidimos que íamos nos mudar para San Diego. E aí levamos a floricultura junto, lá tinha muito mais ordens, assim, o montante de ordem era muito maior. Comecei também a trabalhar com delivery, entregas de comida, né? Daí eu abri um processo para ganho de documento e tudo mais. Esse tempo todo eu tava aí, já tava lá há um ano, mais de um ano, quando eu me mudei para San Diego. Fiquei um ano morando em Las Vegas e me mudei para San Diego. E daí lá, além de fazer os arranjos das flores, eu consegui o documento para trabalhar. Isso é outra história que eu posso contar em outro vídeo. Consegui o documento para trabalhar e abri contas de delivery, né? Então eu fazia entregas de comida, fazia entrega de coisas que as pessoas quisessem, né? Que nem Uber Flash, que tu leva encomendas às pessoas. Daí fazia isso paralelo às entregas da minha floricultura, né? E daí, também paralelo a isso, eu fui garçonete, gente. Trabalhei num restaurante cubano, onde eu servia as mesas, limpava as mesas, levava comida, pegava... Aí depois já tava pegando ordem, já tava fazendo toda essa questão de garçonete, que era uma coisa bem legal, eu me divertia bastante. Não era muito cansativo, porque eu era chamada uma vez por semana ou 2 vezes por semana no máximo para trabalhar meio turno, então não era uma coisa muito cansativa, né? Mas eu obviamente casava com a entrega da minha floricultura, então acabava sendo cansativo para mim, mas o trabalho em si não era, muito pelo contrário, era um trabalho muito bem remunerado, né? Garçonete nos Estados Unidos ganha dinheiro porque tu ganha tip também, que é a gorjeta.
Então é um trabalho realmente que me deu bastante fruto, assim, principalmente financeiro, e me diverti bastante, como falei. Aí aconteceu que eu e o pai do meu filho nos separamos e eu voltei pro Brasil com o meu filho. Aí passei um tempo no Brasil e voltei para os Estados Unidos. Quando eu voltei para os Estados Unidos, eu fiquei somente trabalhando como delivery, né? Entregando comida, entregando encomendas para as pessoas, que esse é o trabalho mais comum do pessoal que chega lá, os brasileiros, os estrangeiros no geral, trabalham muito com delivery, né? E não foi diferente comigo, então era basicamente o meu sustento. Eu fui pra lá sozinha, então eu me virava muito bem com a delivery. Mas eu tinha ainda aquela vontade de voltar com a floricultura, que era uma coisa que eu gostava bastante, que eu sabia fazer. Então logo depois eu abri a minha floricultura novamente, mas daí sozinha, né, sem nenhum sócio, sem nada. E fiquei fazendo os meus arranjos e contratei motoristas para entregar as ordens, ou eu fazia, eu entregava. Então, reabri a floricultura. Paralelo a isso, gente, porque assim, a floricultura é uma coisa que dá um dinheiro legal, mas ela demora para dar um retorno, né? Paralelo a isso, eu virei a motorista de aplicativo, eu era motorista de Uber. E fiz isso, falo que eu fiz com muito orgulho, porque daí eu precisava voltar pro Brasil para fazer a questão da guarda do meu filho e tudo mais. Então foi a forma que eu encontrei para juntar um dinheiro um pouco mais significativo. Inclusive fui para São Francisco, que é um lugar onde tu ganha mais, né? Claro, o custo de vida é bem maior, mas o valor que tu recebe, tanto para esses aplicativos quanto qualquer outro trabalho, é maior. Então eu fiquei lá uma semana dormindo no carro mesmo, porque eu queria juntar um dinheiro e voltar pro Brasil, né? Porque eu tinha toda a questão de advogado, de guarda de passagem e tudo mais. E como era eu por mim mesma, entendeu? Eu fiz isso. Me orgulho bastante de falar, sabe? Eu tive umas experiências muito loucas, muito assim, que me fizeram crescer muito como pessoa, como ser humano, né? Quando eu tive essas experiências, passava às vezes 12, 14 horas entregando comida na rua. Às vezes, quando eu fui para São Francisco, por exemplo, que eu era motorista de Uber, eu dormi no carro, tomava banho na academia. Então foi uma experiência muito louca, mas eu me orgulho muito disso. Caso eu volte para os Estados Unidos, que é um plano, não sei ainda se curto, médio, longo prazo, não sei ainda, mas eu pretendo sim reabrir a minha floricultura. As coisas ainda estão lá, intocáveis. Como eu tive que voltar para o Brasil, ela simplesmente foi desligada, né? Geladeira, equipamento, vaso, eu tenho um monte ainda na casa que eu alugo em San Diego. Mas ela não tá funcionando porque dependia muito de mim, né? Era eu que montava o arranjo, era eu que entrava em contato com as empresas, era eu que entrava em contato com o cliente, tipo, dependia muito de mim. Por isso que ela foi parada, né? Ela foi, assim, desativada. Então, voltando aqui, que eu trabalhei nos Estados Unidos, eu trabalhei de entrega de comida, entrega de coisas, trabalhei de garçonete, trabalhei de motorista de Uber, trabalhei de entregadora de flores, e com muito orgulho, né? E depois abri a minha própria empresa de flores, né? E eu acredito que tenha sido cada um deles algo que tenha acrescentado demais na minha vida, algo que tenha me feito aprender muito, muito, muito de todos os lados. Então hoje, graças a Deus, eu tenho documento para ir para os Estados Unidos e trabalhar, mas eu já não tive, né? Já não tive. E sei como é difícil para as pessoas que estão lá, que querem criar uma vida lá e não podem trabalhar, ou acabam, obviamente, trabalhando ilegalmente, porque esse negócio de, não pode trabalhar, mas todo mundo trabalha porque não tem o que fazer, né? Não, na verdade, tu não tem escolha, tu precisa fazer dinheiro, né? E pra tu fazer o certo mesmo seria tu ir com documento de trabalho. Como sabemos que isso é muito difícil e muito raro acontecer, alguém já ir preparado com esse documento de trabalho, a maioria das pessoas trabalha de forma ilegal até conseguirem documento, né? Vale mencionar, gente, que eu fui muito abençoada, embora eu tenha trabalhado muito, muito, muito já na vida, assim, 14, 15 horas por dia. Em épocas comemorativas com as flores eu trabalhava 17, 20 horas por dia. Eu fui muito abençoada com os trabalhos que eu tive, né? Essa questão de trabalho ilegal, ela levanta um tabu muito grande, porque muita gente é bem explorada,
ganha salários baixíssimos porque não tem o documento para trabalhar. Isso não aconteceu comigo, né? Eu tive bastante instrução, eu procurei oportunidades melhores e eu não aceitei qualquer coisa porque na época eu tinha alguém próximo de mim que tinha documento para me ajudar. Mas é bem complicado isso porque muita gente é explorada, trabalha por um salário baixíssimo e acaba tendo que aceitar porque senão tu vai ficar sem dinheiro, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Era basicamente para falar com que eu trabalhei, qual foi a minha condição de trabalho lá. Como eu mencionei, tenho muito orgulho de falar, já fui motorista de Uber, motorista de aplicativo. Se eu voltar lá, eu voltaria a fazer entrega tranquilo, de boa. Eu sempre digo, eu gostava mais ainda de fazer entrega de comida do que dirigir para pessoas, embora dirigir para pessoas como motorista de Uber, por exemplo, ganha muito mais dinheiro que motorista de aplicativo de delivery, né, de entregas. Mas o aplicativo de entregas, eu digo, eu me divirto bastante, me divertia bastante fazendo, porque eu ligava minha música no último volume, ia pegar comida, entregava pro cliente, eu me divertia enquanto eu trabalhava. Então, sinto muito orgulho de falar isso, foi tudo isso que me trouxe até onde eu tô hoje, e se eu tiver que voltar e fazer de novo, eu voltaria e faria tudo novamente. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me deixem um comentário de vocês aqui, se alguma coisa surpreendeu vocês ou não. E um beijo e até a próxima!